Quando usamos a internet para qualquer tarefa, deixamos nosso olhar, ideias, cultura, assim como absorvemos experiências, informações e visões do outro. É nessa interação que construímos conhecimento. Compartilhar conhecimento é uma perspectiva crescente, mas a discussão é exatamente como garantir que o conhecimento produzido por muitos fique nas mãos da sociedade e não seja expropriado pelas grandes empresas do setor. Na cidade de Tiradentes, zona leste da cidade de São Paulo, a Cadesc capacita jovens para atuar no mundo digital. Eles configuram redes, produzem filmes, compõem músicas e editam fotos, tudo com software livre. Aqui é o laboratório digital da ONG Cadesc, né? Cadesc na realidade é uma sigla, né? Que é reconhecida institucionalmente. E hoje nós estamos aqui no laboratório em parceria com o CERPO, né? Que é do governo federal, onde nós qualificamos jovens dentro da questão da cultura digital e da tecnologia, tudo em software livre. João da Cadesc, como é conhecido, explica os motivos de se usar softwares livres. O Linux hoje ele é muito fundamental a nível praticamente do mundo, né? A gente já está sabendo aí que já temos em torno de 6% de usuário no mundo e te dá condições de você pensar e raciocinar e criar, né? Já, infelizmente, a Microsoft, ela te dá tudo pronto e te limita, por um custo bem acima. A equipe da Cadesc não quer que suas histórias dependam de empresas privadas para serem conhecidas. Sejamos livres, né, usando o software livre, porque é a melhor forma de incluir digitalmente. O mesmo capital que financia a era da informação tenta controlar a liberdade criativa. Hoje criar cultura cada vez mais depende de tecnologia, entende? Então o que acontece? Até o teatro, se você for ver, você tem cenários que são manipulados por software, iluminação que fica melhor manipulada por software. Sabe o que vai acontecer? Quem que faz tudo isso? Eu quero criar um negócio novo no teatro, eu posso usar a tecnologia da informação. Pô, mas eu vou usar como? Se não tem ninguém que só compra produto que é feito lá fora. Não, nós temos que ter comunidades que pensem na ideia. A gente se faz fazendo junto com todos, que é a ideia do software que eu uso, o Ubuntu, um software africano, uma versão do Linux da África do Sul, o Ubuntu, que hoje é uma das mais populares no mundo. Então veja, é isso que a gente tem que ver. O menino pode usar um produto que ele talvez esteja acostumado, mas se ele passar a usar um mês ou outro, ele vai se acostumar também. Então, na verdade, é assim, o que está em jogo é o controle sobre formas de conhecimento, é a liberdade de conhecimento e a liberdade de criação. Mas isso está em jogo hoje no mundo inteiro, tá? Quando você usa software livre, quando se defende a internet aberta, você está defendendo a liberdade e a diversidade cultural. A economia em torno do software livre se fortalece com projetos como a Cadesc, com iniciativa de governos e empresas que vão deixando os softwares proprietários. Recentemente, o Banco do Brasil migrou todo o seu sistema para operar em software livre. Quem conta como foi é Edmilson João da Silva, o pajé, que participou do processo. Em meados de 2005, fui convidado para entrar na Cobra Tecnologia para compor um grupo em Brasília que trabalharia na migração para software livre do Banco do Brasil. Hoje, tem praticamente todas as agências do banco são migradas. Caixa, eu não me lembro de ter entrado nesses últimos tempos em nenhuma agência do banco que o caixa, o operador do caixa, não esteja usando software livre. E grande parte das terminais de autoatendimento, que são os terminais de saque, essas coisas, né, que estão dentro das agências, também já foram migradas de OS2 para Linux. Do ponto de vista da segurança, até mesmo o ponto do software ser aberto, de você ter a possibilidade de ter uma equipe técnica enxergando o código, auditando aquele código, checando para ver se de fato aquilo que o software se propõe a fazer é realmente só aquilo que ele realmente faz e nada mais que aquilo.
Isso já garante um grau de confiabilidade enorme, né? Um caso que me chamou muito a atenção, eu fiquei muito contente com ele, é o do próprio Banco do Brasil. O Banco do Brasil está fazendo uma migração enorme para software livre, que além de reduzir custo, aumenta a segurança e a estabilidade. O software livre, ele está em todas as áreas, e na área de rede ele é forte. Mas eu reconheço uma coisa, né? Que apesar dos indicadores positivos, apesar da gente ver empresas que usam software livre no Brasil estarem no gargalo, é assim, você vai lá e fala, você pode desenvolver um negócio, cara, eu não consigo mais. Em que sentido? Não dá conta. Muita demanda, muita falta de mão de obra, o que diz? O contrário, né? Porque dizem, quem aprende software livre não arruma emprego, é o contrário. Precisa de administradores de rede Linux, precisa de desenvolvedores em linguagem livre, precisa ter mais investimento nessa formação, porque é um mercado crescente. Durante a gestão da prefeita Marta Suplicy, foram criados os telecentros, que utilizam o software livre. A Marta deu um voto de confiança pra gente. Porque imagine um lobby falando, olha, prefeita, a senhora vai jogar dinheiro no lixo, as pessoas não vão usar o telecentro. E na verdade não aconteceu isso, sabe por quê? Porque a maior parte dos usuários não estava acostumado a usar produtos de informática, então não está adestrado naquele produto da Microsoft. E é isso que a Microsoft queria evitar, que a gente desse alternativa. Pelos telecentros do governo Marta, passaram profissionais que hoje são destacados no Brasil e no exterior no uso de software livre. Eu entrei no projeto dos telecentros como estagiário, né? Que na época eu fazia faculdade ainda, entrei como estagiário, dava aula de informática no Telecentro Sé, que fica aqui no centro, e tinha alguns computadores que na época eles eram software livre, tinha dual boot, né, software livre e software proprietário, então eu fui tendo a curiosidade de tentar fazer instalação, etc., conhecer um pouco mais o software, isso ainda fora dos momentos de aula, né, e fui aprendendo, colocando cada vez mais isso dentro do meu meio profissional, né. Para que essas histórias de sucesso se multipliquem, é preciso que o governo utilize plataformas abertas em seus serviços e estimule a produção nacional de softwares. Nós queremos que o governo possa ter investimentos maiores na produção de software livre no Brasil, estimular a produção de software livre. É entender que software hoje é um intermediário fundamental da comunicação social e fundamental da produção de cultura. Nós temos que entregar um software para o Anapuaca, para as comunidades indígenas, nós temos que entregar a possibilidade deles conhecerem os códigos. O deputado é autor de projetos de leis para garantir que programas iniciados no governo Lula continuem e sejam ampliados. O público não pode também exigir da pessoa, para um programa seu, que você tenha que comprar um programa privado, né? Então você, para fazer o seu imposto de renda, você não precisa ter um software de uma empresa privada, você pode ter um software livre. Então o poder público também não pode, para mandar documento, para se relacionar com você, exigir que você gaste. Certo? Não? Então eu tenho que te dar uma plataforma livre para você dialogar com o poder público. Então esse é o objetivo desse projeto de lei. Enquanto o governo federal cumpre seu papel, organizações como a CADESC avançam nas parcerias e vão transformando sua realidade. Quem entra aqui descobre um mundo de novas possibilidades. Aqui, como vocês podem estar vendo, tem um urso, eu estava trabalhando com ele. Você pode estar duplicando ele, colocando um outro urso ao lado, e aí você pode estar diminuindo ou aumentando. É muito gostoso porque você sai do mundo Microsoft, vamos dizer assim, né? A gente é educado a acreditar que a nossa referência em informática ou coisas desse tipo seja o Windows em si, só os proprietários, e não é. O Linux está para provar o contrário. E o melhor de tudo é que não tem um dono, é de todos nós, é meio SEO da comunidade, e isso é fantástico, você poder
como se dizer, saber que isso é de todos e não de um só, e você não fica refém disso. Comecei a mexer com software livre no ano de 2003, né? Pela uma ONG na qual eu fiz o curso. Depois de ter finalizado esse curso em 2003, fui fazer outros cursos voltados para a área mesmo de software livre. Tem uma empresa, ela se chama Wonter, que ela oferece soluções em tecnologia Linux para todo o mercado. Como a Cadesc ela trabalha o protagonismo juvenil, a partir do momento que o jovem ele adquire essa ferramenta, que é o software livre, no caso, a gente dá um norte, uma direção para que ele possa usufruir dessa ferramenta recém-adquirida. Ou no caso de partir para o mercado informal, ou ele mesmo está, né, trabalhando o seu próprio negócio. O conceito de economia solidária, ele agrega vários valores embutidos nele, né, como da participação, da divisão, da aceitação e do compromisso com a ética e com a cidadania, que vai fazer parte da vida dele, e ele vai ter mais facilidade para assimilar e desenvolver a ferramenta tecnológica que ele vai adquirir aqui na entidade. Venham para a Cadesc. 30 jovens dos 160, 30 os que mais melhores produziram, foi passado até por uma comissão jogadora, que o César Amadeu, inclusive, participou também dessa comissão, junto com o coletivo, receberam esse troféu aqui de cultura digital. Então nós fizemos a avaliação pelo blog com maior conteúdo e o blog estaria mais atualizado, né, até a data do término do festival. Produção coletiva baseada em software livre, o produto final fica disponível para que outros artistas utilizem trechos do filme para novas obras. É a licença criativa, ou Creative Commons. Por que software livre? Código aberto, que ele é o quê? Compartilhado, né, no seu sistema. Ele, até dentro da própria cultura digital, quando você trabalha com Linux, você está isento de direitos autorais, tudo aquilo que você produz para a cultura está em Creative Commons. Então, que você tem liberdade, né, de compartilhar e oferecer. Quando você coloca uma produção na internet, essa produção é compartilhada com o mundo inteiro. Na cidade de Tiradentes, eles estão preocupados com a atitude do Ministério da Cultura em Brasília, que retirou a licença criativa do portal. Com a saída do Creative Commons agora, nós vamos ter um problema sério, porque qualquer produção cultural que nós fizermos e for subir na internet, principalmente no YouTube, nós corremos o risco de ter que pagar multas e ter que também se filiar ao ECAD para poder pagar o direito autoral daquele que a gente está produzindo. A Creative Commons, no site do Ministério da Cultura, era para os novos produtores um sinal de que a colaboração é uma riqueza da produção cultural. Mas o que é Creative Commons? A licença Creative Commons, ela vem para ajudar esse menino aí, por exemplo, da Lan House. Ela tem, na verdade, 4 modalidades, né? Ela permite que você só copie, que você copie remixe, que você recombine, né? Que você copie, remixe e venda, desde que mantenha a mesma licença sobre o que você fez. Permite que você copie, remixe, mantenha a mesma licença e entre em contato com o seu... para poder vender, você só pode vender se entrar em contato com o autor. Todo mundo que quer fazer com que as pessoas copiem em determinados termos, tem que colocar o CC ou outra licença que permita isso. É que o CC é uma marca já mundial. Nós devemos reforçar a ideia que o bem cultural tem que ser compartilhado também. E isso irrita o ECAD, os nacionalistas de Araque. Por que irrita? Porque eles não são nacionalistas. Eles são nacionalistas para defender o interesse da indústria de Hollywood, para defender o esquema de propriedade intelectual imposto pelos norte-americanos. O debate licença criativa e copyright, ou direito autoral, envolve muitos interesses. Então a lei de direitos autorais no Brasil, ela é uma lei draconiana. É uma lei que foi feita quando o Brasil tinha que discutir a dívida externa, e os Estados Unidos impuseram 2 leis para o Brasil, uma lei de direitos autorais e uma lei de propriedade intelectual. Por isso essa lei tem que mudar. Em que
direção ela tem que mudar? Em primeiro lugar, tem que pacificar. O autor tem que ter os seus direitos preservados. Nós temos que fazer com que o autor seja remunerado pela sua obra. Agora, quais hipóteses você tem que ter direito à cópia? A primeira é para fins educacionais. Na escola, você tem que ter direito à cópia. Você tem que permitir ao aluno que possa tirar xerox de um livro para estudar. Nós temos que possibilitar também que o livro que esteja esgotado possa ser objeto de xerox, né? Eu precisei outro dia tirar cópia de um livro esgotado, nenhuma xerox queria tirar para mim por conta dessa legislação, que é uma legislação irracional, né? Uma terceira hipótese é fazer com que as obras caiam em domínio público em menos tempo do que é hoje. E por último, a ideia da cópia para fins privados, para fins não comerciais, para fins justos, né? No caso dos pontos de cultura, que estavam fazendo muitas produções artísticas, vídeos, textos, poesias, com a licença Creative Commons, o outro ponto de cultura sabe exatamente o que pode fazer com recriação sobre aquele bem cultural. Então, é, na verdade, uma licença dentro da lei de copyright, mas que flexibiliza o uso e dá segurança jurídica para quem usa. É muito importante isso. Você tem músicas, por exemplo, que estão com a licença Creative Commons. Sabe o que acontece? Você pode usar na tua rádio e não precisa pagar o ECAD. Principalmente quando a licença diz que você não precisa pagar nada para o autor. Tem licenças Creative Commons que sim, diz que você tem que, se você cobrar, você tem que pagar o autor também. Então, na verdade, ela garante uma estabilidade muito grande. Ao permitir que o autor decida se autoriza o uso de sua obra e em que condições, a licença criativa representa um avanço na relação entre autor e público, uma aproximação que não deixa mais espaço para intermediários. Eu sou otimista e acho que o meu otimismo se justifica porque nós temos uma inteligência coletiva no Brasil muito rica, muito viva e muito defensora da liberdade. Só por isso eu sou otimista, porque o cenário é de batalhas gigantescas pela frente. Eu queria dizer que não é só o Brasil que tem um certo problema com ministras da cultura. A ministra da Cultura da Espanha acaba de aprovar uma lei que permite que o governo feche sites que tem download de música. É uma política, olha que interessante. Nos vazamentos do Wikileaks mostrou que a ministra do Partido Socialista Espanhol foi até o consulado, a embaixada americana, pedir apoio dos Estados Unidos para convencer o PP, que é o partido de direita, a apoiar a lei de Cindy, a lei da economia sustentável, que é a lei que permite retalhar, fechar sites e tal, por violação de copyright. Então, olha o casamento, Estados Unidos, pressão econômica, partido de direita, quem comanda o retrocesso? A ministra da Cultura, que é a rigor socialista, que eu digo, de Araque. Obrigado. Obrigado, Alceu.